Olá, boa tarde. Meu nome é Kelly Cristina. Eu sou consultora, sou instrutora do Sebrae Piauí. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre sucessão familiar. A gente vai falar como fazer a sucessão com união e sem conflitos. E o nosso objetivo aqui é demonstrar alguns conceitos para vocês do que é uma empresa familiar. A gente tem 3 conceitos que são mais usuais no nosso dia a dia. O primeiro conceito é a modalidade empresarial que mantém membros da família na administração do negócio, ou seja, os membros da família estão à frente desse negócio. O segundo conceito que nós temos é a modalidade empresarial que totalmente ou na sua maior parte é administrada por uma pessoa ou pelos membros de uma família, ou seja, eu posso ter mais de um membro de uma família à frente de um negócio. E o nosso terceiro conceito é a modalidade empresarial em que o dono, um ou mais sócios, são parentes do primeiro grau de pessoas com funções operacionais importantes, ou seja, eles têm funções tanto de liderança como estão nos principais setores da empresa à frente desse negócio. Bom, o que a gente pode perceber com relação a esses conceitos? Esses conceitos retratam a realidade brasileira empresarial. De norte a sul, a gente tem diversas empresas que são familiares e essa é a realidade brasileira. Basta um parente de primeiro grau estar à frente de um negócio ou ter várias pessoas da mesma família trabalharem nesse negócio, principalmente na área da gestão da empresa, que a gente já considera essa empresa como uma empresa familiar. Com relação a isso, a gente pode perceber que existem pontos positivos e pontos negativos. Mas também não tem só pontos negativos. Muitas vezes, quando a gente fala de empresa familiar, a gente pode pensar que só existe coisas ruins. Mas não, existe a tradição da família, existe a união de você estar todo mundo no mesmo ambiente, lutando pelos mesmos objetivos, tendo a mesma visão de futuro. Mas é importante que cada um mantenha respeito, é importante que cada um saiba qual é o seu papel dentro da empresa, é importante que a gente entenda por que a gente está ali e qual a importância de cada um dentro do negócio e o que é esse negócio para a nossa família, o que é esse negócio dentro da sua tradição, qual é a minha responsabilidade de manter essa tradição, de manter a chama dessa empresa viva, de manter a minha gestão com coerência, com responsabilidade e de dar a esse negócio o rumo que todos esperam. Bom, falando em algumas situações que podem acontecer dentro de uma empresa familiar, a gente tem um exemplo bem simples, onde um cliente irritado liga às 18h30 para reclamar que não recebeu uma mercadoria. E a competição terá início na manhã do dia seguinte. O que acontece? A atendente rebate em defesa da fábrica, o que aumenta a irritação do cliente. Com relação a isso, depois entra um outro membro da família. O marido da atendente chega, vê que tem um problema, e aí o que ele faz? Retorna para o cliente, ele é o proprietário da empresa, ele retorna a ligação para o cliente, e aí começa a trocar desaforos com o cliente, palavrões. E essa troca de palavrões, esse constrangimento, faz com que haja um rompimento dessa relação entre a empresa e entre o cliente. Por que aconteceu? O que houve por que causou esse clima? Causou esse clima porque era uma empresa familiar. A esposa era a atendente e o dono era o marido dela, né? E aí um quer tomar as dores do outro. E essas coisas são corriqueiras no dia a dia de uma empresa familiar. Geralmente a gente tem esses pontos de conflitos, porque as pessoas elas começam a misturar o que é família e o que é empresa. A gente tem que saber separar o que é família e o que é empresa. Basta alguém de primeiro grau numa posição importante na empresa para que passem a surgir situações positivas e negativas, o que caracteriza uma empresa de gestão familiar. Então, apesar da empresa ser familiar, a gente tem que pensar como empresa, a gente tem que pensar como gestor. Tem que se pensar no futuro dessa empresa, no comprometimento que eu tenho com a empresa, com a família, mas também com o mercado. Eu tenho que pensar no respeito que eu tenho às pessoas que dependem de mim nesse trabalho e nos clientes que também dependem de mim.
entender qual é o meu papel e que ele é fundamental dentro da empresa e que ele é fundamental para que essa empresa continue no mercado. E eu tenho que ter compromisso e coerência. Então é importante que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel e que a empresa, para ter sucesso e para continuar no mercado, ela vai depender do meu posicionamento como gestor. Então, com relação à empresa familiar, é importante que a gente pense tudo isso, é importante que a gente pense na união, em que conflitos elas têm, mas também que a gente depende da empresa, a empresa depende da gente, a nossa família também depende da gente. Então, cada um fazendo o seu papel, com certeza a gente vai ter resultados melhores. Obrigada, boa tarde.